Gracias pela invitação, a Ana Maria Parra, a Javier Pandiello e saludo a eles e demais presentes. Se é encontro ibero-americano, me permitam falar em portunhol ou português despacio, e se não claro, Maria está cá para nos ajudar. E também marcar que este é o primeiro encontro, né? Creio que está aqui bem cercana da fronteira com Portugal, para que em futuros encontros se possa fazer em Portugal, e também cerca de Atlântico, para quem sabe em futuros encontros podemos fazer em Brasília ou América Latina, que Javier conhece muito bem. Bom, nossa proposta é falar antes de Brasil sobre os retos globais atuais. E de manhã ouvimos muito sobre sustentabilidade fiscal, mas hoje queria, a hora de tarde, demarcar que é também necessário ter sustentabilidade social, ambiental e digital, né? Precisamos de um mundo mais verde, mais justo, mais integrado, e entendo que os governos locais têm uma função primordial para conseguir atender estes desafios. É importante lembrar, me permita aqui fugir só um pouco da exponência, porque estava aqui ouvindo e lembrando, né? Todos sabemos, como sabemos e ouvimos, os governos locais têm papéis fundamentais, responsáveis por serviços públicos essenciais, né? Em qualquer país, em qualquer região, como serviços urbanos, educação, né? Saúde, sanidade e por vezes até segurança pública. Pero muitos esquecem que, por vezes, a formação dos governos locais precede a criação do próprio governo nacional, né? E em Brasil, me permitam uma curiosidade, porque creio que se ouvida, né? Se esquece, se ouvida, que a cidade de São Vicente é uma cidade em São Paulo que foi fundada em cerca de 1500. Né? O Brasil, a independência de Brasília é de 1822. Pero a vila de São Vicente tem eleição direta para seu alcaide desde 1500. E nem durante a ditadura militar, que infelizmente em Brasil tivemos mais de uma ocasião de ditadura militar, sempre os governos locais tiveram eleições diretas. Então, eu quero ponderar que governo local e democracia são dois componentes fundamentais. E creio que isto são princípios preciosos para Brasil e Espanha. Infelizmente, me parece que para alguns outros países, ultimamente, não é tão, né, importante. Mas este eu creio que é o maior desafio, o desafio da democracia. Temos que ter, né, firme a democracia e associar os governos locais que têm um papel, desafios e oportunidades muito importantes para ser essa transformação digital, ambiental e social. Não vou passar toda a exponência, né, mas a organização tem disponível, está em espanhol, que é melhor do que me ouvir meu portunhol, e acá fundamentamos um pouco o que falamos aqui rapidamente na introdução, né? Em particular, destaco que há uma forte descentralização política e fiscal em Espanha e em Brasil. E isto é um componente comum e que, ao meu ver, marca muito. Creio que temos muitas lições, muitas trocas, câmbios de ideias e de experiências a aproveitar neste encontro como em outros pela frente. Sobretudo porque os governos locais assumirão um papel cada vez mais importante se vamos fazer uma transformação, né, de novo, social, ambiental,
e digital. Vou falar aqui um pouquinho destas comparações, depois meu amigo Bernardo falará mais das reformas em Brasil, e destaco que não são apenas reformas legislativas, eu creio que as reformas mais importantes são a modernização da administração pública, como pudemos ouvir muito acá pela manhã. Aqui tem gráficos que é um pouco mais difícil de se ver, mas só para fundamentar o que dissemos. Temos cada vez economias e sociedade cada vez mais digitais. Isso tem impactos diferentes, por vezes emprego, salário, mas em particular destacaria em Lomé, tende a ampliar a disparidade, tende a abrir um gap entre capital e trabalho. Este será inevitável fruto dos avanços da inteligência artificial. E por isso nós outros necessitamos que o governo tenha políticas públicas ativas e inteligentes para poder combater, para reduzir estas disparidades que tendem a vir desta nova economia, nova sociedade. E logo a administração pública pode e deve também usar muito da inteligência artificial, e creio que está bastante retardada, a administração, o governo chega tarde a estes câmbios comparados às empresas e às famílias. Pero isto também significa que temos potencial para explorar. Estes outros gráficos era só um pouco para pontuar, olhando acá na OCDE, a abrangência da OCDE, como os governos locais, municipais, têm papéis importantes nos câmbios climáticos, na infraestrutura digital, na infraestrutura social. Naturalmente, tendem a se deparar com um leque grande, uma diferença grande de funções. Falando um pouco mais, e para para fundamentar a proximidade em Brasil e em Espanha, aqui nós outros pegamos alguns dados do OCDE. O Brasil não é membro, mas é associado e tem muitas informações. E vemos acá o peso dos governos locais em Brasil e em Espanha em diferentes componentes. Destacaria à esquerda que, sobretudo, um peso na compra de bens e serviços, em la folha de la nómina, no gasto com personal é bastante elevado. É importante em Espanha e em Brasil um pouco mais. Aliás, em termos de gasto de nómina, em Brasil a municipalidade brasileira tem o dobro do pressuposto espanhol. E tem uma importância, isto eu queria destacar muito grande em gráfico da direita, no investimento direto. Quando falamos de investimento, não estamos falando só de gasto no atual, e sim sobre o futuro. Em Brasil, o agregado das municipalidades brasileiras tem hoje um volume de inversões maior do que o governo nacional. As municipalidades são decisivas para o futuro por conta dos investimentos que fazem, sobretudo, em serviços urbanos e serviços sociais. Acá em Espanha também tem um peso importante, ainda que não esteja tão próximo do brasileiro, mas creio que tende a se aproximar. Estes são os mesmos gráficos, acá detalhando não a categoria de gasto, pelo um pouco suas funções. Em Brasil, uma peculiaridade, e este eu creio que é um desafio para os brasileiros, vocês que não têm esse problema, como podem ver, o gasto com saúde. Os governos locais do Brasil gastam perto de 4% do PIB com saúde.
né, sobretudo a atenção primária de saúde e também, em alguns casos, hospitalar. De novo, o peso do governo local em saúde pública em Brasil é maior do que o governo nacional, do que o governo central. Em educação, é equivalente às províncias, os governos, né, o nível intermediário de governo. E mesmo em proteção social, muitos dos gastos de assistência social também têm uma importância, um peso importante em pressuposto municipal. Estamos falando de um país que comemoramos a redução do nível de pobreza, mas ainda temos, né, milhões e milhões de brasileiros em estado de pobreza. Não se basta apenas pagar um benefício, como chamado Bolsa Família, como é necessário ter uma atenção direta para esta população, sobretudo a população que vive em las calles, e, de novo, os governos locais têm um papel importante. Todos estes pontos, quer dizer, os governos locais do Brasil gastam mais do que os governos espanhóis, mas creio que a tendência, que é isto que eu quero mostrar aqui, é ela mesma. E reforçar que, para isso, naturalmente, tem que ter financiamento, há importantes ingressos, né, fontes locais de ingresso em seus dois países. É natural ter um peso grande de grandes, né, das transferências, mas, de novo, reforço, isto tudo para mostrar que, né, que temos que ter presente a importância de governos locais para ser esta transformação. Bom, agora vou falar um pouquinho, depois passar para Bernardo, especificamente de Brasil. Nós outros temos algumas peculiaridades em Brasil, como nós aqui, né, se fala muito de ingressos e muitos acá são de área tributária. Eu creio que a primeira peculiaridade brasileira, e que pouco é falado aqui em Europa, é o tratamento constitucional desta matéria. Nós outros não temos um pacto de Moncloa da Federação Brasileira, pero o pacto está dentro da Constituição de Democracia de 2088, e o resultado é uma Constituição muito detalhada, com um texto muito extenso. Por vezes, até o nível de alíquota, da alíquota de um imposto é fixado em texto constitucional. As diferenças os acordos entre governo nacional, governos intermediários e governos locais estão espelhados em lo capítulo da Constituição brasileira da área tributária. Tem mais de 70 mil palavras, para terem uma ideia. Só a Índia se aproxima um pouco de caso brasileiro. Como outros países emergentes, há um grande peso da tributação de consumo, e este foi o objeto de uma reforma constitucional recente. Aliás, para reformar, para extinguir impostos sobre consumo e criar um IVA, se ampliou em mais de 50% o capítulo constitucional, de novo, que para muitos detalhes de como deve ser o novo IVA brasileiro estão no texto constitucional. E pontuando aqui, isto por vezes é uma exigência, por vezes não, na maioria das vezes é uma exigência dos governos subnacionais para terem autonomia frente ao governo, né, nacional. Aqui só lembrando um pouco fontes de renda, e em particular que destacaria. Bom, acho que os detalhes, quem tiver interesse, depois, né, tem a exponência acá disponível, mas em governos locais no Brasil, cerca de 30%, hoje, este pizza de baixo, 30% de seus ingressos provém do imposto sobre propriedade, como acá, que é cerca de 60%, pero metade dos ingressos de governos locais vem
de um imposto sobre as atividades e serviços. É este imposto que vai ser fundido com o imposto provincial, que é só sobre as mercancias, e formar o novo IVA. Então, esta reforma é um processo político e administrativo bastante sensível. Vou passar agora a palavra aqui a Bernardo para fazer os comentários. Gracias. Voy a intentar conectar los retos identificados de la sustentabilidad climática y digital con la reforma de consumo que se está siendo implementada en Brasil. Bien, esta reforma, Brasil está pasando de un escenario complejo de tributos sobre bienes y servicios a un modelo de IVA dual con una contribución sobre bienes y servicios a nivel federal y un impuesto compartido por estados, administración regional y municipal. Además, un impuesto selectivo. Esos principios son claros y son clásicos. La neutralidad, la no acumulatividad plena, tributación en destino. Y específicamente para las haciendas locales, que se espera que se cambiará, es menos litigio, el fin de que se llama la guerra fiscal entre los territorios, entre los municipios y estados, y sobre todo más previsibilidad acerca de sus ingresos. Una peculiaridad es la gestión de esos ingresos que se va a hacer, de esos ingresos de este tributo compartido entre municipios y estados, que se va a hacer hecha por un comité gestor que es compuesto por representantes de los estados y municipios. Este comité gestor centralizará esta recaudación y lo distribuirá con reglas más claras y transparentes. Pero ahora esta reforma la implementación de esta reforma está parada, las discusiones están cerradas, justamente porque las diferentes asociaciones de municipios, los más pequeños y los más grandes, no consiguen concordar quién serán esos representantes y cómo será esta división de la representación municipal en este comité gestor. Entonces, ese es más o menos el escenario actual de la reforma de la tributación de consumo en Brasil. Conectando esto primero con la cuestión ambiental, nosotros, se ha hablado antes en los paneles anteriores, como muchas veces las consecuencias de los problemas globales, específicamente en las cuestiones climáticas, son problemas globales, con razones globales, pero las consecuencias directas muchas veces son responsabilidad de los municipios. Fue aquí como comparación la cuestión de las inundaciones año pasado en Brasil, en Río Grande do Sul, y acá en Valencia, que son cuestiones muy graves y que la administración local tiene que lidiar muchas veces, no digo solo, pero es la primera a lidiar con estos problemas. Entonces, en el ámbito de la reforma del consumo, en Brasil pronto apareció esta cuestión a través de un mecanismo de repartición de ingresos en que parte de las transferencias son condicionadas a criterios ambientales de las ciudades. Entonces, sus índices de deforestación, de incendios, adaptación climática, estos índices acaban por guiar cuánto que aquel municipio se va a recibir de recursos de esta parte de este impuesto de este IVA dual, estadual y municipal. Esos ingresos, claro, eso significa para los municipios una fuente más o menos estable y creciente de ingresos para tratar de estas cuestiones climáticas y ambientales. Bien, el otro reto que tenemos identificado es la cuestión tecnológica. Brasil, por acaso, tiene alguna buena experiencia de manera general
con la digitalización pública en varias dimensiones, desde la votación electrónica, que se hace a más de 2 décadas y que economiza recursos para el país, a otros casos. Entonces, Brasil tiene evidencia que es posible hacer una digitalización pública en grande escala y estandarizar servicios para toda la administración pública. Y específicamente en caso tributario tenemos también más ainda buenas experiencias. Fomos uno de los primeros a hacer la entrega de la declaración del impuesto de renta en formato digital en los años 90. Tenemos una nota fiscal electrónica hace casi 20 años. Entonces, Brasil fue uno de los pioneros en esta digitalización. Más ainda en la parte tributaria, en la parte fiscal, tenemos buenas experiencias y tenemos comprobación de que es posible hacer esto. Ahora, más reciente, tenemos la implementación del PIX, que es un sistema de pagamento rápido a nivel nacional, no es local, pero es también un suceso. Entonces, esto todo para decir que esta reforma tributaria no es solamente tributaria, es también tecnológica. La reforma del consumo que está en marcha no solamente reforma los tributos, va mucho más allá. Es un proyecto que combina esta simplificación tributaria con una transformación tecnológica de los fiscos sin precedentes para la administración federal, estadual y municipal. Es una integración de procesos administrativos y tributarios con un uso intensivo de las tecnologías digitales. A la escala es mismo inédita en Brasil y quizá en el resto del mundo. Se implementa un ecosistema digital que va a integrar todos los procesos fiscales de recaudación, de compensación, de distribución y fiscalización en una única plataforma de datos unificada. Eso estará sustentado por una arquitectura con interoperabilidad entre Unión, estados y municipios que van a compartir esta información de forma segura, espérase, con una normativa común. Esta semana la Receita Federal nos dio un número. Se espera que en un año se van a ser tratados 70 mil millones de documentos fiscales por esta plataforma. Entonces, es una cantidad de datos muy grande para un sistema solo con varios accesos independientes. Nosotros tenemos 5.500 municipios, es un poco menos que acá, pero ainda así es una cantidad muy grande de municipios. Entonces, es una cuestión compleja tener esta interoperabilidad entre todos los actores. Un elemento clave de este sistema son una arquitectura orientada a eventos a tiempo real, con uso de Big Data e inteligencia artificial para detectar riscos, fraudes, pero también garantir soberanía y control de los datos más sensibles. Pero, claro, esto es muy bueno y tenemos que intentar hacer eso de la mejor forma posible, pero tenemos que tener en mente cuál es el real estado de las administraciones municipales con relación a su capacidad tecnológica. La digitalización municipal en Brasil, como otras cuestiones sociales y económicas, es muy heterogénea. Hay escenarios muy distintos entre las municipalidades, no solamente por cuestiones regionales, pero también por porte y tamaño. Entonces, debemos reconocer estas asimetrías de madurez digital municipal para que las políticas de transformación sean adaptadas a esto. Si aplicamos políticas simétricas para todos los municipios, esperamos que todos tengan
capacidad de interagir con ese sistema. Capacidad no lo digo solamente tecnológica, pero también operacional y administrativa. Si aplicamos políticas simétricas a todos los municipios, vamos a ampliar las brechas de capacidad y quizá de recaudación. Por ejemplo, un dato preocupante es que solamente un tercio de municipios brasileños tienen departamentos de tecnología. Entonces, si no tienen departamentos de tecnología, ¿a quién las haciendas municipales van a recurrir cuando tienen que lidiar con este sistema y con estas cuestiones? Esa es una cuestión importante. Por otro lado, la digitalización municipal que existe es muy concentrada en servicios de baja complejidad, en servicios que un bajo nivel de digitalización y muchos municipios inclusive enfrentan dificultades y desafíos que van mucho más allá de una cuestión de infraestructura tecnológica como computadores, internet, más cuestiones de capacidad de usar estas tecnologías. Los municipios dominan servicios básicos de difundir información, tener un site, pero procesos más complejos no tienen. El salto de tener este sitio web a ofrecer un servicio punta a punta para los ciudadanos no es trivial. Curiosamente, los servicios con más alto grado de digitalización por los ayuntamientos son los fiscales, ¿no? De bajar documentos y formularios y emitir una nota fiscal. Por otro lado, tenemos también una contradicción cuando miramos a los datos de transformación digital en Brasil a nivel municipal y local, porque oferta no es uso. Por otro lado, los gestores municipales, no. Las pesquisas muestran que Brasil, el brasileño, es una de las poblaciones que más tiene facilidad para se adaptar a nuevas tecnologías. El gráfico muestra, usamos más el ChatGPT más que los Estados Unidos. Usamos el WhatsApp intensamente. El brasileño usa mucho la tecnología a nivel pessoal, pero los gestores municipales reclaman que el principal obstáculo para los servicios digitales públicos es una falta de cultura digital. ¿Cómo eso es posible? Es preciso refletir y pensar en un diseño centrado en el usuario que tenga una lenguaje clara, sea accesible, con canales asistidos, porque para mí no es posible tener las dos informaciones. No podemos decir que no hay una cultura digital si Brasil es la población brasileña es una de las que más usa los servicios digitales privados. Esas son algunas consideraciones sobre la relación entre la reforma y los retos identificados. Y ahora unas conclusiones rápidas. Rapidamente, eu já queria só, como hablamos mais nesta segunda parte de los desafios digitais e acá a discussão de tributação, né, de fiscalidade, alertar para uma diferença conceitual importante. Uma coisa é a política tributária ou fiscal, outra coisa é a administração, né? Então, uma é definir quais são os impostos a serem competências, quais são as bases, quais são as alíquotas, quais são os impostos que se vão cobrar. Isto não se pode perguntar a ChatGPT. Não tem inteligência artificial para definir isso. Do outro lado, sim, em la administração tributária tem um enorme, brutal potencial a ser explorado, e como vimos aqui, né, um pouco de manhã, né, e se segue em muitas experiências cada vez mais crescentes de uso da inteligência artificial pelas administrações, né, hacendárias, inclusive locais, né. Eu lembro que há cerca de 10 anos atrás, o mais moderno
que se tinha para a cobrança de imposto predial era a fazer o levantamento, né, aerofotogramétrico. Hoje não se precisa contratar um avião, você tem a informação pronta, se bobear no seu computador com o Google Maps. O desafio é transformar a informação, né, em ação, né, em ação efetiva para ter uma administração mais eficiente e mais eficaz. De novo, aqui é mais fácil, tem muito potencial, pode desenvolver seus próprios sistemas, pode contratar de terceiros, mas o novo desafio que temos é como fazer uma política tributária diante deste novo mundo. Né? Era muito mais fácil, ou é muito mais fácil, tributar um coche, tributar, né, o combustível. A outra é tributar algo que está pairando em la nuvem. A economia de dados, dentro das 10 empresas mais valiosas do mundo, 7 empresas não produzem bens. São empresas que estão nas nuvens. E muitas, inclusive, dessas empresas, aliás, muitas são americanas, pela sede está em Irlanda. É curioso isso, aliás, sempre tem dificuldade de entender porque se reclama que a Europa está atrasada em inteligência artificial contra a China ou contra os Estados Unidos, pero as grandes big techs estão na Irlanda, que faz parte, né, da Europa, pelo menos que eu saiba, né, acho que ainda faz parte da Europa, por razões óbvias, que são de planejamento financeiro e tributário. Isso remete à discussão que não vamos tratar aqui, do imposto de renda mínimo global e muitas outras. Quer dizer, temos muitos desafios e insisto que, para o lado das políticas públicas, creio que nós precisamos ter muito de conhecimento e acho que é bastante importante este encontro, iniciativas como deste encontro, que espero que não seja só o primeiro e sim se possa seguir, que é importante ter o câmbio de experiências, de informações, de ideias.